De acordo com o sorteio, o terceiro a perguntar será Tarcísio Delgado, e quem irá responder? Custódio, nós dois somos ex-prefeitos. Nesta campanha está acontecendo um fenômeno que acontece, aliás, em todas as campanhas dos candidatos que não foram prefeito, condenar os que foram como se fosse um crime ter experiência. Eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso, porque em qualquer profissão da vida que eu conheço, a experiência é um ponto positivo. Aqui está sendo um ponto negativo na campanha. Custódio Matos tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu acho que nenhuma crítica, nenhum debate deve ser interditado em qualquer aspecto da democracia, muito menos numa campanha eleitoral. Então, respeito o direito de quem está usando esse argumento. Mas, como eu abri aqui, em nome de muitos anos de militância política em circunstâncias desfavoráveis, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista pessoal, meu próprio e do Tarcísio também, que está envolvido nessa questão, eu repudio veementemente a tentativa de misturar um argumento legítimo, que é de se colocar a população com ideias novas, com uma postura nova, até nova em idade, ou novo em idade, se for o caso, mas repudio você querer explorar sensacionalisticamente, demagogicamente, os fatos que aconteceram na cidade recentemente, aliás, com uma pessoa de quem eu fui adversário a vida inteira, por exemplo, querer amalgamar, como se fosse a mesma coisa, pessoas honradas que dedicaram uma vida inteira à política, ao serviço público e ao interesse público, e eu estou falando aqui, falo também pelo Tarcísio, de quem eu fui secretário e de quem eu tenho divergências, mas que não ultrapassam o limite da demagogia e do comprometimento do debate público. Então, repudio esse tipo de vinculação que se quer fazer. Tarcísio tem 1 minuto para a réplica. Eu provoquei o Custódio porque nós precisamos esclarecer melhor a cidade. Eu também não desqualifico quem quer que seja. Foi prefeito, não foi prefeito, tem o direito de apresentar suas ideias. Agora, o que eu não posso concordar é com a alegação discriminatória e odiosa, inclusive usando um termo chula de a fila tem que andar, que agride ao juiz forano, de candidatos que às vezes nem comparecem nos debates. Dizer mais que a experiência é um ponto positivo em tudo no mundo, em todas as profissões. Não se pega um motorista sem prática para entregar um ônibus no passageiro, nem se entrega um piloto júnior para fazer um voo num Boeing. Ele precisa ter uma experiência, só um sênior pode fazer isso. E assim em todas as profissões. Não há profissão em que não se tenha que ter uma experiência. E aqui, para dirigir uma cidade por fora, é muito mais importante que um Boeing. Como é que se pode abandonar a experiência, um ponto positivo, importante do candidato? É um ponto importante, não deve se votar só por isso, mas isso é importante. Custódio tem 1 minuto para a tréplica. Eu volto ao assunto porque vamos debater desenvolvimento econômico, as nossas divergências programáticas, ideológicas que ficam claras. Vamos debater a nossa capacidade de mobilizar recursos, já que Juiz de Fora não tem recursos, como eu disse, mas não vamos confundir, porque isso é um desserviço à população que está naturalmente angustiada e muitas vezes revoltada com o que aconteceu na cidade. Mas o que tem a minha experiência como prefeito de 4 anos, que saiu aprovada a prefeitura, o que tem a experiência de 14 anos com o Tarcísio, de prefeito, com o que aconteceu na cidade? É irresponsabilidade querer fundir isso como se fosse uma coisa só. Nos critique, me critique pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer, mas não dessa maneira demagógica, desonesta, politicamente desonesta. De acordo, por favor, pedimos que não se manifestem, por favor. De acordo com o sorteio, o quarto a perguntar é Rafael Pimenta e quem irá responder é Tarcísio Delgado. Rafael Pimenta tem 30 segundos para fazer a pergunta. Olha, Tarcísio, tem uma pergunta que todo cidadão juiz forano quer te fazer. Eu também tenho uma curiosidade grande em relação a essa questão, porque isso envolve o interesse de aproximadamente 1/3 da cidade, da população da cidade.
no modelo que foi organizado por... Bom, o que você pretende fazer em relação ao sítio de entroncamento lá na Zona Norte, para a solução do transporte e do tráfego de Juiz de Fora? Tarcísio Delgado tem 1 minuto e meio para responder. Eu preciso primeiro esclarecer que o tronco da Zona Norte não é um sítio. O sítio é infinitamente maior, é um projeto amplo para a cidade, é um projeto de transporte coletivo de Juiz de Fora. O tronco lá da Zona Norte seria um ponto de referência. Foi colocado para funcionar antes de ficar pronto, antes do projeto do sítio ficar todo composto. E aí comprometeu uma coisa que poderia ser importante para a cidade. Agora, há uma resistência muito grande da Zona Norte ao funcionamento do sítio. Nós temos que, primeiro, calmamente, antes de retornar a funcionar, fazer estudos profundos sobre o transporte coletivo, buscar alternativas que atendam bem o transporte. Aquilo ali foi uma coisa que eu sou prefeito. É ruim, uma referência terrível, mas colocou para funcionar quando não estava pronto. Nem exigiu das empresas que comprassem os ônibus para atender bem e botou para funcionar de qualquer maneira. Não podia funcionar, não funcionou, e aí o pessoal, a população da Zona Norte, com muita razão, ficou revoltada. Eu também ficaria, que funcionou mal. É só o sítio integralmente estudar a cidade para no futuro estabelecer esse sistema, que não tem outra alternativa. Qualquer que for prefeito tem que entrar nisso para poder resolver o transporte coletivo de Juiz de Fora. Rafael Pimenta tem 1 minuto para a réplica. Olha, a questão do transporte coletivo precisa ser discutido com o conjunto da população interessada. A população como um todo e em cada região com a população interessada. O que a gente precisa em Juiz de Fora é de um sistema de transporte que atenda a população e não que atenda os donos das empresas de ônibus. As licitações continuam a ser as mesmas desde a década de 80. A prefeitura não tem controle sobre a planilha do custo do transporte, acaba que participa, mas não coordena e não comanda. A prefeitura de Juiz de Fora está à mercê do sistema de transporte feito, tocado pelas empresas privadas, e a população de Juiz de Fora precisa urgentemente de passar a dominar com clareza as informações para que a gente possa decidir conjuntamente o que é melhor para a cidade. Tarcísio Delgado tem 1 minuto para a tréplica. É preciso, com referência a esse aspecto, como outros aspectos, ter experiência e conhecer bem para poder discutir. Tem sido apresentado por candidatos como uma solução para o transporte coletivo de fora, o VLT, os trens sobre os trilhos que vêm da Zona Norte para o centro. É preciso deixar claro, e as pessoas conhecem mesmo de fora. Isso pode ser feito, resolveria 1/5 da cidade, porque só resolveria o atendimento Zona Norte-Centro. Oeste, Leste, Sul, não tem sido apresentada nenhuma proposta. A proposta tem que ser coletiva para o transporte coletivo de fora. Poderíamos resolver na Zona Norte, ótimo, com o VLT. Mas ele vem norte, centro. Região de Santa Luzia, região de Bairro de Luz, aquela região de lá, a região de São Pedro, precisamos de outras providências. Você tem razão. Aí depende de saídas de construções viárias e também de mudança do sistema de transporte. O 5º candidato a fazer pergunta será Custódio Matos, e quem irá responder é Rafael Pimenta. O Custódio tem 30 segundos para formular a pergunta. Rafael, você me deu tornou necessário que eu te faça uma pergunta para a gente conversar um pouco sobre um tema que eu não quero que fique sem esclarecimento, dado a natural enquadramento, debate que eu tenho que fazer. É sobre o relacionamento com essa uma possível demagogia que existiria da minha parte, sendo deputado federal, sendo até pouco tempo companheiros, secretário do governador Aécio Neves, eu utilizar o conhecimento que tenho da cidade e a possibilidade que vejo no Estado de resolver problemas de Juiz de Fora e propor isso para a população.